Lucas capítulo 1. Eu queria nessa noite falar sobre Zacarias e Isabel, em especial sobre a reprovação de Zacarias, porque ou porquanto não creu na palavra do Senhor. E esse texto, eu lendo ontem, eu meditava e eu sentia uma alegria no coração de ver esse texto aqui na palavra, porque ele mostra algumas verdades muito importantes para nós. Vamos ler. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, Lucas capítulo 1, versículo 5, perdão, Lucas 1, versículo 5. Vamos lá de novo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão, e ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então vamos dar uma pausa, vamos estar orando, e à medida que a gente vai lendo, eu vou refletindo com vocês. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Meu Pai, nos abençoa agora nesse momento, seja conosco. Senhor, usa a minha vida, destrincha esse texto para nós, aplica a tua palavra ao nosso coração, nos alimenta, Senhor, sacia a nossa fome, a nossa sede, preenche o nosso coração com a tua palavra que é vida, com a tua palavra que é a verdade, que nos liberta, com a tua palavra que consola, exorta e consola o nosso coração. Seja conosco nesse momento da palavra, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus te agradeço. Lucas, ele, quando escreve o seu livro, Lucas, ele diz que ele fez uma investigação apurada, e é maravilhoso porque você percebe neste livro, na descrição de Lucas, muitos detalhes, e a palavra de Deus ela é inspirada. Esses detalhes descritos por Lucas aqui serve para abrir a nossa mente, mostrar para nós a grandeza de Deus, a perfeição de Deus em agir no tempo certo, porque nós vamos ver exatamente isso, Deus agindo no tempo certo. Então o versículo 5 diz que no tempo de Herodes, e esse foi um dos piores momentos da liderança de Israel, porque essa família de Herodes, eles eram terríveis, eles não eram convertidos, nem judeu ele era, ele se considerava um convertido ao judaísmo, mas não praticava a lei do Senhor, não tinha nenhum compromisso com o culto, era um homem mau. E nesse tempo, onde havia essa liderança corrompida, havia essa apostasia do povo de Deus, a corrupção da liderança religiosa também, é nesse tempo que Deus então envia seu filho Jesus. 400 anos de silêncio, sem Deus enviar um profeta, sem uma mensagem profética, e a coisa começa aqui com João Batista, com Zacarias e Isabel, onde Deus inicia o seu plano de salvação, enviando o seu Filho ao mundo para morrer na cruz por nós. E o texto diz que esse homem, Zacarias, pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. É muito interessante porque haviam 24 grupos de sacerdotes. Os irmãos sabem que todos os homens descendentes de Arão eram sacerdotes, eram levitas, e a família de Arão, eles eram sacerdotes, os descendentes de Arão eram sacerdotes, e haviam 24 grupos, e o grupo de Abias, esse homem Zacarias pertencia ao grupo de Abias, e
estudando e lendo algumas coisas sobre essa questão do sacerdote, o sacerdote poderia se casar somente com mulheres israelitas. Ele não poderia casar-se com uma estrangeira, com uma mulher de uma outra nacionalidade. Isso o reprovaria para o ofício sacerdotal. Mas quando esse descendente de Arão se casava com uma mulher que também era descendente de Arão, era um casamento perfeito. Aos olhos da sociedade, era um casal perfeito, era uma família perfeita. Eram, no começo do seu casamento, dois jovens que começaram uma vida linda para viverem uma família abençoada. Por isso que está mencionado aqui a mulher dele, no versículo 5 ainda, a mulher dele também era descendente de Arão. Então era perfeito, o casal era perfeito, e não eram somente perfeitos um para o outro, perfeito aos olhos da sociedade, mas o versículo 6 diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles obedeciam, praticavam aos 10 mandamentos, tinham uma vida moralmente aprovada diante do Senhor, obedeciam aos ritos religiosos que o Senhor deu para os judeus. Eles eram aprovados diante de Deus. Deus aprovava este casal, este homem, esta mulher. Eles eram justos aos olhos de Deus. Lucas está acentuando isso, que Deus aprovava esta família, este casal. Mas no versículo 7 diz o seguinte, eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. E a gente já falou tantas vezes que o filho, para esta nação, para este povo, para esta cultura, era um sinal da bênção de Deus. A família que tinha muitos filhos era considerada uma família abençoada por Deus, querida por Deus. Mas quando essa família não tinha filhos, quando esse casal não tinha filhos, isso trazia um rótulo sobre eles de que talvez era um castigo. Não tinham filhos porque talvez, assim pensava a sociedade da época, Deus estava descontente com eles e estava castigando eles, não permitindo que eles gerassem filhos. E você vê que interessante, Deus aprovava esta família, Deus estava contente com esta família, mas aos olhos da sociedade, o que o homem pensava dele, o que as pessoas pensavam deles, é que na verdade eles estavam debaixo de maldição e debaixo do castigo de Deus. E você vai ver que lá na frente, quando Isabel, ela finalmente revela que está grávida, para a sua vizinhança, para a sua família, ela diz assim: o Senhor tirou agora a minha vergonha. Ela carregava uma vergonha, isso trazia sofrimento para a vida dela, não poder ter filhos. Isso trazia sofrimento para a vida dela e sofrimento para a vida de Zacarias. E eu falo isso, e eu entendo dessa forma, porque o anjo, quando aparece a Zacarias, ele vai dizer: Deus ouviu sua oração. Então, este sofrimento gerou nesta família uma vida de petição e de clamor e de súplicas a Deus. E quando a gente olha, irmãos, para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa existência aqui na terra, como a gente sempre fala, Jesus disse que nós teríamos muitas aflições. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por dificuldades. Às vezes tudo vai bem, mas uma determinada área da tua vida, ela está ali impedida, existe uma dificuldade, uma limitação, existe uma esterilidade, e mesmo que tudo nas demais áreas estejam indo bem, porque quem sabe uma determinada área da sua vida não está como você quer, você sofre, Eu lembro aqui de Ana, que tinha o amor do seu marido, que era honrada pelo seu marido, que podia estar todo ano na casa do Senhor para adorar a Deus, mas Ana só chorava, porque o que ela mais queria era ter filho, e ela também não podia ter filho. E aí o texto vai mostrar para nós como que Deus, ele ouve a nossa oração, e Deus responde a nossa oração no tempo certo. E a palavra desta noite, a mensagem desta noite,
é para você não desistir da sua vida de oração, é para você não desistir de buscar a Deus, e você deve esperar com paciência no Senhor, porque Deus tem o seu tempo certo para agir na nossa vida. E aí o texto diz o seguinte, certa vez, estando de serviço o seu grupo, então, esses 24 grupos de sacerdotes, eles tinham a oportunidade de, pelo menos uma ou duas vezes no ano, prestar o serviço no templo, porque você imagina quantas pessoas existiam, milhares de sacerdotes, não dava para cada um ir lá e fazer os sacrifícios, no caso aqui, acender um incenso, oferecer um incenso diante do Senhor. Então tinha que ter uma organização, eram grupos, era o grupo de Zacarias, e dentro do grupo de Zacarias, os muitos que pertenciam ao grupo de Abias, tinham que ser sorteados, é o que diz aqui o versículo 9, olha, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Eu estou tentando aqui, me esforçando aqui, para mostrar para você esses detalhes, porque o grupo dele foi escolhido, entre o grupo dele, ele foi sorteado, e naquele dia que ele estava ali, não sei se ele teve essa oportunidade outra vez na vida, eu já vi muitos dizendo que haviam sacerdotes que nunca conseguiram ter a oportunidade de acender o incenso ou de participar do serviço do templo, porque nunca foi sorteado. Zacarias foi sorteado, ele vai comparecer perante o templo para fazer o seu trabalho, e diz aqui o versículo 10, quando chegou a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, porque eles entendiam que quando oferecia o incenso, quando se acendia o incenso, aquilo significava as orações dos justos que estavam subindo diante de Deus. Então, quando o sacerdote ia, ao entardecer, acender o incenso, ficavam as pessoas do lado de fora do templo orando. É a hora da oração. E eles ficavam ali orando e pedindo a Deus e fazendo as suas petições. E é neste ambiente de oração, então, que Deus vai revelar a sua palavra. Importante a gente compreender que já tinham 4 séculos de silêncio de Deus. 4 séculos sem Deus se revelar a Israel. Mas agora, nesse tempo, justamente nesse tempo de Herodes, Deus escolhe este homem, é um momento da oração, é um ambiente de oração, Deus vai romper o silêncio. Eu quero aqui dizer essa frase para você: um ambiente de oração traz a resposta de Deus. Uma igreja que ora, uma família que ora, um homem que ora, uma mulher que ora, você que tem vivido e tem praticado a oração na tua vida, meu irmão, saiba que isso rompe com o silêncio de Deus, isso traz a manifestação do poder de Deus para a sua vida. Se nós formos olhar para a igreja, para o tempo da igreja, nesse tempo que estamos vivendo, né? Você e eu que temos algumas décadas já que estamos no caminho do Senhor, hoje a gente quase não vê mais milagre, hoje a gente quase não vê mais alguém sendo liberto, parece que os milagres estão sumindo do nosso meio. Eu sei que Deus não mudou, porque Deus é imutável, Ele diz na sua palavra que Ele não muda. Eu sei que Deus continua sendo poderoso, mas várias vezes, em vários momentos da história de Israel, Deus também se calou, Deus também recolheu sua mão, não havia milagres, não havia curas por causa dos pecados, por causa da apostasia. Mas aqui, nesse tempo, eu creio que tudo isso está mostrando para nós um princípio, neste ambiente de oração, neste momento de oração, o silêncio está sendo rompido, é o que diz aqui então no versículo 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João.
Deus envia um anjo e ele vem com essa palavra: a tua oração foi ouvida. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus ouve a sua oração, Deus escuta o seu clamor, Deus escuta a sua oração. E se você parar para pensar, este homem já está idoso, a descrição bíblica diz que ele já estava idoso, a sua mulher também já estava avançada, idosa também. E quando Zacarias começou a pedir a Deus e a orar para que Deus concedesse a eles um filho, provavelmente foi no começo do seu casamento, eram jovens, e tantos anos depois, quem sabe décadas depois, o anjo está vindo a Zacarias dizendo: Deus ouviu a sua oração. As nossas orações não se perdem, o seu clamor é registrado, a sua súplica é registrada, e a sua oração é ouvida, e a sua oração é ouvida e é respondida pelo Senhor. Olha que mistério, irmãos, olha que coisa linda. E aí ele diz o seguinte: olha, você, a sua mulher, não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias, Deus ouviu a sua oração, a sua mulher, ela vai ter um filho, e ele será um homem grande diante do Senhor, ele será usado por Deus no poder de Elias, ele trará Israel de volta para o Senhor, ele vai converter o coração de muitos de volta para o Senhor, ele vai preparar o caminho do Senhor. Esse menino vai ser um motivo de muita alegria, e de fato, Jesus vai dizer lá na frente, que entre os nascidos de mulher, ninguém teve um ministério maior do que o de João Batista. Não houve um profeta mais importante, não houve um profeta maior do que João Batista. E aí, se você para pensar, não é? No tanto que Zacarias orou, no tanto que Zacarias pediu a Deus, e agora, tantos anos depois, a resposta está vindo, mas vale a pena, porque o melhor de Deus, irmãos, ainda que demore um tempo, ainda que as coisas não aconteçam da maneira que você quer, o que Deus tem para te dar sempre é melhor. O que Deus tem para fazer na sua vida sempre é maior e sempre é melhor. Eu estou te falando isso porque a pessoa, muitas vezes, ela não quer esperar. Muitas vezes a pessoa, ela resolve a sua vida do seu jeito. Ela tenta, então, resolver os seus problemas indo pelo caminho da iniquidade, indo pelo caminho da desonestidade, seguindo o seu coração, na impulsividade das suas emoções, na carência do seu coração. E aí ela pensa que ela conseguiu, na verdade ela perdeu, porque quando você vai a Deus e quando você pede a Deus, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos ou podemos imaginar. Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Sempre Deus tem algo especial para a sua vida. E aí, diante desta palavra tão bendita, diante da revelação do anjo do Senhor, aqui então entra a mensagem para a nossa vida, que é o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. Irmãos, não é um homem que está dizendo para Zacarias, é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. O mensageiro é inquestionável. Quando vem uma pessoa falar com você, você pode julgar o caráter da pessoa, você pode pensar, será que essa pessoa não está mentindo? Será que essa pessoa não está me enganando? Mas é o anjo do Senhor. É uma revelação tão tremenda
que quando Zacarias contempla o anjo, ele fica apavorado. É algo celestial, é inquestionável a experiência que ele está vivendo. Segundo, o anjo está dizendo: o Senhor me enviou aqui para dizer para você que ele ouviu tua oração e que você será pai de um menino que será grande diante do Senhor. A origem da mensagem é de Deus. O anjo não está dizendo eu acho, eu penso, ele está dizendo eu sou um mensageiro, eu vim te trazer uma palavra, uma resposta de Deus. Então a origem da mensagem é no céu e o mensageiro é celestial. Mesmo diante de tudo que Zacarias está vendo e ouvindo, ele só consegue enxergar a esterilidade da sua esposa e a sua velhice. Ele só consegue ver as suas impossibilidades. E ele diz assim: como posso ter certeza disso? Aqui é algo muito importante para a gente, para o nosso coração. Eu não sei você, mas muitas vezes eu pedi para Deus: Deus, envia uma resposta sobrenatural, para eu ter certeza que tu estás comigo, para eu ter certeza que a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Senhor, envia um anjo para que traga a resposta, ou envia uma pessoa para falar comigo. A gente sempre quer ter uma experiência sobrenatural. A gente diz assim: Deus, ou a gente pensa, né? Deus, se eu tiver uma experiência sobrenatural, eu vou crer. E você vê então que isso é uma mentira, porque Zacarias está vendo o anjo, está tendo uma revelação tremenda, e mesmo assim ele não está crendo, ele não consegue crer. Como poderei ter certeza disso? E aí então olha o que o anjo vai dizer para ele. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Então o anjo está dizendo: olha, não sou um homem qualquer e nem sou um anjo qualquer, eu sou Gabriel, estou sempre diante de Deus, e eu fui enviado a transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. Você não acreditou nas minhas palavras. E aqui então 3 lições sobre a nossa vida de oração. O anjo diz assim: você ficará mudo até o dia que isso acontecer, porque não acreditou. Então eu preciso crer, me mover por fé. Eu preciso exercitar a minha mente, as minhas emoções na fé, pela fé, porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. O culto sem fé, a oração feita sem fé, é impossível. Jesus disse para aquele homem que perguntou: se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus disse: se eu posso fazer, tudo é possível àquele que crê. Jesus disse aos seus discípulos: tudo que vocês pedirem a Deus, creia que vocês vão receber, e assim vai acontecer com vocês. Eu preciso crer. O anjo disse: você não creu nas minhas palavras. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer na Bíblia. Eu preciso crer quando estou lendo a palavra e a palavra se revela a mim e eu entendo a palavra, que Deus está falando comigo, e eu preciso crer nesta palavra. Eu preciso acreditar nesta palavra. Irmãos, a palavra do homem não se cumpre. Os jargões, as palavras de coach, de efeito de púlpito, não se cumprem. Mas a palavra de Deus, você pode colocar sua fé nela, porque ela nunca falha. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, é a revelação de Deus para nós. E quando você crê na palavra, você está seguro sobre uma rocha. Quando você crê na palavra, você já é mais que vencedor naquilo que você está vivendo. Precisamos crer na palavra de Deus. Obrigado. E o texto diz o seguinte: olha, você não creu. Obrigado, meu irmão. Você não creu nas minhas palavras, as quais se cumprirão. A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Mas ele diz: as quais se cumprirão no seu devido tempo.
A palavra de Deus, a promessa de Deus, o plano de Deus tem um tempo para a nossa vida. E aí, o Salmo 1 vai dizer que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore que está junto às águas, plantado junto às águas, as suas folhas estão sempre verdes, e diz o texto que ele dá o seu fruto na estação própria. Há um tempo certo de Deus para a sua vida, e você precisa colocar a tua mente, o teu coração, o teu entendimento na palavra de Deus. O Senhor não tem nada a ver com esta sociedade precoce, com o mundo que é acelerado, que vive uma vida contrária à vontade de Deus, distante de Deus. Deus não tem nada a ver com o mundo. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu plano, Deus tem o seu momento. E se a gente olhar para a história bíblica, quantas pessoas frutificaram em um tempo que aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, já passou, não daria mais para frutificar. É o caso de Abraão, que vai ser pai com 100 anos de idade. É o caso de Moisés, que vai liderar Israel já com seus 80 anos de idade. É o caso de Zacarias, a qual Deus está dizendo, você vai ser pai, e um pai de um grande menino. O tempo de Deus não é o tempo dos homens, e você precisa confiar que Deus não vai falhar em cumprir na sua vida as promessas que Ele te fez, a promessa que Ele fez no seu coração. Você precisa crer e crer até o fim, porque o anjo está dizendo, você não creu nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. O tempo de Deus, a agenda de Deus, o momento de Deus. E você vê que Deus, Ele sabe operar na nossa vida, porque quando Zacarias comparece ali, é um tempo que Deus marcou. Ele foi sorteado, era o grupo dele, tudo está coincidindo para que aquele encontro acontecesse, para que ele recebesse aquela palavra, porque chegou o tempo de Deus agir. Ele é idoso, a esposa é idosa, mas é o tempo de Deus na vida deles, e a palavra diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus não tem dificuldade em cumprir as suas promessas na nossa vida. E aí diz o seguinte, olha, agora você ficará mudo. Versículo 21, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora. Quando ele saiu, não conseguiu falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Olha só o que eu vou te falar. A incredulidade gera consequências para a sua vida. Zacarias não perdeu a bênção, porque o que Deus estava fazendo na vida deles era muito maior do que eles. João iria preparar o caminho do Salvador. A gente não consegue mensurar a importância da vida deste menino. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus disse que não houve um profeta maior que João Batista. Ele veio para preparar Israel para receber o seu Salvador. Mas a gente vê na história bíblica alguns homens que não só perderam a bênção, mas até a vida por duvidarem de Deus, por não crerem no Senhor. Como aquele comandante que não creu quando Eliseu disse que Deus abriria janelas nos céus e derramaria provisão sobre Samaria, e foi atropelado pela multidão quando o Senhor desbaratou os assírios e havia então mantimento para aquele povo que estava com fome no acampamento assírio. Ele morreu atropelado porque não creu. Ele não creu. Quando Pedro começou a duvidar, ele começou a afundar. Não podemos aceitar e acomodar-nos a uma vida de incredulidade, porque uma vida de incredulidade nos faz viver uma vida de seca, de morte e destruição. O texto diz que Zacarias ficou mudo, mas aí diz o seguinte no versículo 24, depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa pensando, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer minha humilhação diante do povo.
e ela, 5 meses, ela fica escondida, para ninguém ficar dizendo palavras, você está com a barriga inchada, você está com alguma enfermidade, você não pode ter filho. Ela espera que a sua gravidez ficasse evidente e não tivesse como duvidar, e aí ela diz: Senhor, chegou a hora do Senhor tirar sobre mim a vergonha, o opróbrio e a minha humilhação. O Senhor olhou para mim. Olha, isso é lindo, irmão, isso aqui é algo que você tem que guardar no seu coração. Vai chegar o dia, quem sabe hoje, quem sabe essa semana, quem sabe esse ano, Deus vai também olhar para você. Ele já está olhando, é só uma forma de dizer que chegou a hora, chegou o tempo de Deus agir, e Deus vai honrar você, Deus vai enxugar suas lágrimas, Deus vai tirar toda a humilhação, toda a vergonha, Ele vai exaltar você, porque é isso que Deus faz. Creia que o que está reservado para você é especial, o que está reservado para você é algo importante, é algo lindo, é algo que vai trazer muita alegria para o seu coração. Mas creia, meu irmão, creia, não duvide. As suas limitações, as nossas impossibilidades não são impossíveis para Deus, as nossas dificuldades não são dificuldades para o nosso Deus. Ele tudo pode na nossa vida. Se Ele quer que uma mulher já idosa engravide, ela vai engravidar. Se Ele quer que um homem velho tenha filho, Ele vai ter um filho. Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que faz tudo conforme o seu querer, segundo a sua vontade, segundo os seus planos eternos. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, ao nosso Deus toda a glória, a todo louvor. E aí eu coloquei no meu coração: Deus, eu preciso crer, eu preciso acreditar e continuar confiando no Senhor, porque suas promessas não falharão, a sua palavra se cumprirá na minha vida, a sua palavra se cumprirá na sua vida. Amém? Deus te abençoe.